Agora, na Kaiowá FM, você ouve Entre Laços, com a doutora Márcia Espada. Ando devagar, porque já tive pressa. Leva esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe. Só levo a certeza de que muito pouco eu sei. Eu nada sei. Bom, boa tarde. Vamos conversar hoje sobre o tema filhos, mas da seguinte maneira. Quando o casal, resolve que vai realmente ser pai e ser mãe. É programado, muitas vezes isso não ocorre dessa maneira. Mas vamos retomar um pouco o que eu venho sempre repetindo, a questão da responsabilidade. Que quanto mais nós não assumimos a responsabilidade com relação à educação das crianças, desde quando são muito pequenininhas, nós cada vez mais vamos observando esse efeito todo, essa geração que vai crescendo sem rumo, que vai crescendo perdida, porque não tem lá na base, que a base é a família, não tem outra base. Você pode chegar e dizer, bom, mas essa criança nasceu, ela está na rua. Sim, infelizmente, ela não veio, ela não veio de uma organização, de uma estrutura chamada família. Vamos dizer assim, uma reunião de pessoas, seja pai, mãe, seja os avós, mas de uma estrutura que aguente, que encare, acolha aquela criança. Então, essas crianças abandonadas, elas, lógico, elas foram geradas, mas elas foram geradas sem responsabilidade, da forma mais complexa, que não é o caso da discussão de hoje. Então, essas crianças, de fato, elas não têm a quem, vamos dizer assim, recorrer como lei. Alguém que diga não faça ou deixe de fazer, enfim, não tem o sim ou não como fator de educação. Então, nós estamos falando de um casal, que quando decide ter filhos, vamos lembrar que é muito sério a responsabilidade, de não é ter no sentido de ter um objeto. Você vai ser pai e vai ser mãe para o resto da vida. Esse filho que vai entrar na vida de vocês, na vida do casal, ele vai abrir um espaço, porque vai somar, sim. A família vai crescer, vai se tornar, esse filho, vamos dizer assim, o primeiro filho quando entra, o casal, ele se torna, vamos dizer assim, em vez de 2, agora são 3. Mas antes de formar 3, a criança, ela rompe esse vínculo. Ela tem essa função sem ela se dar conta. Ela rompe, O casal, ele deixa de ser casal para ser agora pai e mãe, porque está entre esse pai e essa mãe tem uma criança. E esse pai e essa mãe, a partir então, desse momento, dessa decisão, ou do nascimento da criança, enfim, eles têm que começar cada vez mais a se preocupar, não só com o peso financeiro daquela criança. Veja bem, a questão da crise econômica que todos falam, que nós vivemos, ela é óbvio, ela é notória, mas a pior crise é a falta de valores, é a crise ética, é a crise na educação. Então, se você, quando vai ter um filho, você não para pensar que você precisa educar, você vai estar somando essa legião, somando mais nessa legião, nessa geração de pessoas perdidas, que não necessariamente porque têm ou não dinheiro, porque estão sem valores, sem realmente uma educação que diga o que deve ou não ser feito, aonde possa ser acolhida com amor, mas com respeito. Educar filhos dá trabalho.
Não é só aquela visão bonita, né, encantada, de uma menina lá, assim, de cor-de-rosa e um menino lá brincando com uma bola. Não, criação de filho não é só isso. Você está criando um ser humano para ser independente e ter autonomia, ter valores, saber se defender. Esse peso, no bom sentido, da paternidade e da maternidade, é muito importante que o casal, para quem já tem, né, que possa realmente, que bom, valorizar, e quem não tem, que possa recuperar. E os que estão pretendendo ter filhos, que a discussão ou a dúvida, se vai ter, se não vai ter, ela é válida no sentido de qual é o espaço de tempo que nós temos, né? A prioridade para essa educação. Para ver realmente, né, aquele tempo de ficar com a criança, de permanecer do lado dela, de passar seus valores, de acompanhar essa educação, de acompanhar o movimento dela na escola. Porque não se tem filho porque é bonitinho, porque tem aquela história, eu já plantei uma árvore, escrevi um livro, agora eu tenho um filho por vaidade própria. Não, gente. Filho é responsabilidade para o resto da vida. Então, lógico que vão acontecer erros, problemas, né? Ninguém nasce com manual de pai e mãe, mas a decisão de ser atento e de saber que tem que dar prioridade à educação emocional, principalmente. As crianças precisam de pais mais equilibrados. A vida dentro de casa precisa ser reorganizada como um lar. Se dentro de casa a criança vive uma confusão, ela vai levar isso para a escola e na escola para a vida dela diante e assim por aí vai. Então, o peso que eu trago hoje, né, no bom sentido, é repensar essa questão da responsabilidade do que cada um está oferecendo de si e do seu tempo para poder tornar, né, os filhos, principalmente aqueles que estão passando, às vezes, por uma dificuldade maior ou outros menores, não importa, mas ter alguém que realmente eles possam contar. E esse alguém começa realmente na família, começa com um casal. Então, esse filho que vai entrar e vai dividir inicialmente o casal, né, ele vai exatamente fazer essa divisão, porque depois, se vier, né, o segundo filho, se a pessoa quer mais filhos, todo esse lugar vai ser remanejado. Mas, de qualquer forma, aquele casal que vivia um para o outro, que tinha uma cumplicidade totalmente diferente, né, essa cumplicidade muda quando entra um filho, que eles não vão deixar de ser homem, mulher, né, marido e mulher, mas eles vão ter que abrir um espaço na vida deles para realmente olhar para aquela criança e dizer, essa criança, ela é responsabilidade nossa. Eu espero que essa reflexão faça cada um olhar para a sua própria família e ver, né, que áreas, que setores precisam ser melhor equilibrados para poder funcionar de uma forma melhor, fluir uma energia mais livre, uma vida mais amorosa, né? E ao mesmo tempo com mais construção, né? Que a gente possa criar seres humanos mais apropriados para viver no mundo de hoje. Uma boa tarde. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso